Olá, tudo bem? Você já tentou todos os exercícios possíveis, já frequentou várias academias de ginástica e continua gordo, obeso, sobrepesado? Você também já experimentou todas as dietas, seguiu tudo direitinho, teve várias restrições alimentares, mas também não conseguiu emagrecer? Você sabia que você pode ser um obeso, saudável, ativo e ter uma excelente qualidade de vida, mesmo que você realmente não atinja a estética imposta pela sociedade e o peso ideal que determinam através de IMC, através de tabelas, onde você tem sua altura e seu peso correlacionados e dizem para você que você não estará saudável porque você está gordo? Eu sou o professor Fernando Fofão, profissional de Educação Física, mestre em Ciência da Motricidade Humana, e você vai ficar comigo até o final desse vídeo para saber mais sobre o OBA. Sabe o que é o OBA? O OBA é uma sigla de obesidade ativa. Mas deixa eu passar para vocês um pouco da minha história, porque eu sou um profissional de Educação Física gordo, obeso, e recebi o apelido de Fofão dentro da Faculdade de Educação Física. Então deixa eu contar um pouco da minha história para vocês. Eu sempre pratiquei esporte, né? Já desde pequeno, e gostava de jogar futebol principalmente, né? E estudei num colégio Marista São José, na Tijuca. E o Colégio Marista São José, na Tijuca, para quem conhece, sabe o quanto de esportes, o quanto de ênfase, de quadras, campo de futebol, piscina, o quanto de ênfase o colégio dá na educação física. E através de lá, eu comecei a me encantar com todos os tipos de modalidades, todos os tipos de aulas de educação física e principalmente futebol. Mas eu sempre tive uma tendência a engordar. E quando eu fui chegando na fase de escolher uma faculdade, eu escolhi a Faculdade de Educação Física. Primeiro eu tentei a medicina, né? E até passei para a Faculdade de Medicina de Petrópolis. Mas logo eu percebi que não tinha nada a ver comigo, que o meu negócio era realmente educação física. Meus pais me deram muito apoio e eu passei para a UERJ, para a Faculdade de Educação Física na UERJ, e logo no primeiro período, vocês podem imaginar, né, todo mundo se conhecendo, né, e a galera muito brincalhona, a galera da Educação Física sempre muito ativa, e eu entrei na Faculdade de Educação Física, apesar de praticar muito esporte, apesar de jogar na época futsal. Eu já entrei na Faculdade de Educação Física tendo um apelido de Fernando Fofão, porque existia um outro Fernando, e para diferenciar, eles me colocaram um apelido de Fofão. Muito bem, esse apelido, vocês podem imaginar que era uma forma de bullying, né? Antigamente a gente não pensava nisso, né? O bullying é uma expressão mais atual, mais moderna, mas era um tom pejorativo. Na brincadeira, mas era, né? Ainda bem que foi Fofão, né? Sei lá, poderia ser pior ainda, né? Bujão, né? Jarrão, rolha de poço, aquelas coisas todas que vocês sabem que existe por aí e que inclusive as crianças sofrem hoje em dia nas escolas e na sua fase de adolescência, e sofrem muito com isso. Então eu já estava na Faculdade de Educação Física com o apelido de Fofão. O que eu poderia fazer? Ou eu entrava na pilha, na brincadeira e aceitava o apelido, ou ia ficar frustrado, deprimido, desistir da educação física. Na época eu conversei com meu pai, que era um homem de marketing, né, que era um homem de propaganda e marketing, e ele falou para mim: olha, Fernando, você gosta da educação física, não gosta? Eu falei: gosto. Mas pô, tá chato, pai, me chamando de Fofão lá e tal. Ele falou assim: ó, leva na brincadeira, aceita o apelido e vamos transformar o limão numa limonada. Vamos fazer com que Fofão se torne uma marca positiva. Eu falei: poxa pai, peraí, isso não é possível, porque
eu vou entrar no mercado de trabalho de educação física no Rio de Janeiro, que é uma cidade, né, que transpira e sempre transpirou a estética, a praia, né, garotas e garotos malhados, sarados, e eu vou ser um profissional de educação física, e eu já gostaria de trabalhar ou com futebol, ou com academias, né, ou se possível com os dois, e eu ia entrar no mercado de trabalho sendo taxado, sendo chamado de fofão. Isso era uma loucura, é impossível naquela época, né? E meu pai falou, não, é possível sim, vamos fazer, vamos transformar o fofão numa marca. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, você tem certeza disso? Ele disse, pô, confia em mim, meu filho, pode ter certeza, vai dar certo. Vamos fazer uma logomarca e quando você entrar para o mercado de trabalho, a gente vai falar que você é o fofão, que você pode não ser o melhor, mas você é o maior profissional de educação física. Eu achei aquilo muito estranho num primeiro momento, mas tudo bem, não tinha muito o que fazer. Continuei na faculdade de educação física e sendo chamado de fofão para lá, fofão para cá. Quando eu estava chegando no final da faculdade, eu ainda na dúvida, né, de que se fofão seria uma boa marca, eu procurei os vigilantes do peso. Vigilantes do peso. E comecei a fazer um processo de emagrecimento. Mas eu era muito mais jovem, tinha minha mãe que cuidava bem de mim, né? Poderia regrar a minha alimentação. Vigilante do peso na época pesava todas as comidas para saber exatamente o que você podia comer de cada tipo de nutriente. E eu realmente fui emagrecendo. E já entrei para o mercado de trabalho mais magro, né? E comecei a trabalhar eu passei no concurso para profissional de educação física, para professor de educação física do município do Rio de Janeiro. Também fiz um concurso, na época tinha um concurso, acho que foi o primeiro concurso que teve, seleção, né, vamos dizer assim, para profissionais de fitness da Corpore, que era uma grande academia de ginástica no Rio de Janeiro. E eu tive a grata surpresa, né, de ter passado, né, era um processo seletivo grande, né, prova teórica, entrevista, prova prática, né, tinha que dar uma aula de ginástica numa grande academia da Corpore em Ipanema, né, na zona sul do Rio de Janeiro. E eu passei e fui até um dos primeiros colocados nessa seleção. E comecei também a fazer um trabalho de auxiliar de gestão, de gerência, né, esportiva da AABB Tijuca. Muito bem, um belo dia eu dando aula num grande evento chamado Verão Vivo, que era feito pela Rede Bandeirantes de televisão e era ao vivo, né, na Praia do Leme. Eu fui convidado, né? Isso passava o verão inteiro e passava ao vivo, filmavam várias aulas minhas e de outros profissionais da Corpore naquela época. E eu fui convidado, depois desse verão vivo, perceberam talvez alguma competência, algum estilo diferente, e me convidaram para trabalhar em São Paulo, para ser profissional lá, para ser professor lá e também coordenador de uma grande academia em São Paulo. Muito bem. São Paulo, né? Eu me mudei, passei a morar em São Paulo, já não tinha mais a minha mãe perto de mim, regrando a minha alimentação. Comecei a ter que comer comidas rápidas, né? Fast food, além de que os amigos paulistas sempre convidam os amigos para restaurantes maravilhosos, né? Então, o resumo da ópera, eu passei 4 a 5 anos em São Paulo e acabei engordando tudo de novo, voltando à minha velha forma de fofão. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu já estava fofão, né? E fui ficando fofão ao longo do tempo. Mas, talvez por alguma competência, eu consegui resistir nesse mercado de trabalho, sobrevivi ao mercado de trabalho, fui profissional de várias academias pela zona sul do Rio de Janeiro. Também fui coordenador, gestor de diversas academias
E o mais engraçado, o mais legal disso tudo é que realmente minhas aulas eram bastante cheias, as pessoas gostavam muito da minha aula, apesar de eu ser fofão, apesar de eu ser gordinho. E a própria mídia, né, televisão, eu já fui a vários programas de televisão, Esporte Espetacular, Fantástico, Sem Censura várias vezes, e principalmente no programa do Jô Soares, o programa do Jô. E a mídia estava sempre por perto, né, querendo entender, afinal de contas, como é que um professor gordo, professor de ginástica, de fitness, fazia sucesso nas academias do Rio de Janeiro. E eles sempre estavam ali filmando minhas aulas, fazendo entrevistas e tudo mais. E o grande lance é que as minhas aulas enchiam, e eu comecei a perceber que elas enchiam também com pessoas gordas, sobrepesadas, gordinhas. E eu comecei a ver que, sem eu discriminar nenhum nem outro, claro que eu recebia todo mundo bem, tratava todo mundo bem, os gordinhos foram cada vez mais aderindo às minhas aulas. E as aulas nem eram especialmente para gordinhos. Eu dava aula de tudo, né? Dava aula de ginástica localizada, dava aula de body pump, que era uma modalidade que foi introduzida no Brasil, que era com barras e anilhas. Eu dava aula de dança, de aeróbica, de street dance e step, né? Que são aquelas plataformas de subir e descer, simulando subir degraus de escada. E os gordinhos estavam lá. Eu orientava para que eles tivessem algumas opções para não se machucar. Eles, numa aula de step, por exemplo, eles usavam um step bem baixinho, e tinha sempre opções para eles de execução dos movimentos de uma forma segura, eficiente, né? E principalmente motivante. E foi um sucesso, porque numa mesma aula tinha uma turma bem grande de pessoas mais sobrepesadas e obesas e gordinhos, e também a galera sarada. Então eu atendia a todo mundo. E perguntando e pesquisando, procurando saber, cheguei à conclusão que realmente eles se identificavam comigo, porque eles percebiam, olha, se é um professor gordo, se ele tem um apelido de fofão, encara isso numa boa, está dando aula numa grande academia da Zona Sul do Rio de Janeiro, ele dá aula bem, ele faz os movimentos, ele faz os exercícios, ele dança, então essa aula provavelmente vai ser boa para mim também. Eu posso entrar, eu posso aderir, eu posso estar com ele, porque ele é o modelo. Então eu posso ser um gordinho nessa aula. Eu não vou me sentir mal. E assim por diante. Quer dizer, essa aula não vai me machucar, essa aula vai ser boa para mim, e a aula é gostosa, é motivante, é alegre, então por que não? Isso foi ao longo dos anos, com cada vez mais sucesso, graças a Deus, e percebendo que essa população de gordinhos, obesos, estavam me acompanhando. Às vezes eu saía de uma academia, ia para outra, e os gordinhos me acompanhavam também, assim como os outros alunos iam junto. E o que aconteceu? Eu acabei pensando em fazer mestrado, né? E entender melhor tudo isso, entender melhor a obesidade, entender melhor os exercícios para obesos, entender melhor como os obesos, os gordinhos, se sentiam na minha aula, se sentiam fazendo exercícios. Então, no meu mestrado de Ciência da Motricidade Humana, eu acabei estudando a imagem corporal dos obesos. E consegui fazer com que chegasse ao final dos meus estudos percebendo o seguinte, que o nível de satisfação, né, comprovando que o nível de satisfação dos pares de obesos, né, com a mesma idade, com o mesmo sexo e também com o mesmo IMC, com o mesmo peso, eles tinham diferenças no nível de satisfação com a imagem corporal. Por quê? Um fazia atividade física e o outro era sedentário. Então, eu intensifiquei meus estudos em relação a isso, pesquisei, né, com meu orientador, grande doutor Jefferson Novaes, e tive a minha dissertação, no final, aprovada com louvor, colocada em artigo científico, e dizendo que o nível de satisfação
da imagem corporal de obesos ativos é muito maior. Eles se sentem muito melhor, com uma autoestima muito mais elevada, não se percebem tão gordos quanto os obesos sedentários. E uma vez eu comprovando isso cientificamente, eu comecei a chegar a uma conclusão que também deveria ter alguns outros componentes nessa história toda. E fui pesquisando sobre isso em vários artigos e realmente cheguei à conclusão que, mesmo porque eu não poderia ter a mim como um exemplo, eu procurei saber e ver, identificar se existia realmente a possibilidade de ter obesos, ativos e saudáveis. Porque eu sempre fui saudável, mesmo gordo, né? Mesmo no primeiro momento mesmo lá da Faculdade de Educação Física como fofão, né? Pegando o apelido de fofão, e até o final, até hoje. Se tirar meu sangue, fizer todos os testes laboratoriais, eu não tenho nenhum problema de saúde, né? Orgânica. Eu não tenho colesterol alto, eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão, e eu começava a perceber, né, até intuitivamente, de que talvez a atividade física realmente protegesse, mesmo os obesos, né, elas protegeriam com a atividade física o obeso de ficar doente. Ele poderia ser ativo e saudável, mesmo que ele não emagrecesse nos moldes da sociedade ou de que a própria medicina, a ciência, impõe um peso ideal. E eu vi que eu não estava sozinho nessa minha intuição. Vários outros pesquisadores também estudaram sobre isso. Tem vários livros, vários artigos, vários consensos, né, consensos latino-americanos, congressos, que confirmam isso. É possível ser um obeso ativo, saudável, com uma excelente qualidade de vida e principalmente feliz, com uma autoestima elevada, né, confiante, podendo ir à praia, podendo se exercitar, não se amedrontando diante de um cenário que possa ser preconceituoso, que possa ser pejorativo para ele. Ele se gosta tanto, ele se garante tanto, que ele pode seguir em frente sem problema nenhum. E isso não significa dizer uma apologia à obesidade. Eu não estou aqui querendo dizer que todo mundo tem que ficar gordinho e feliz. Não é para se entregar. Mas existe uma questão muito importante nisso tudo. Existem os gordos obesos porque são obesos, né? Existe o estar gordo e existe o ser gordo. Uma coisa é você estar gordo. Você era magro, você tem uma genética mais para magro, você tem uma genética tranquila, sem problema nenhum de obesidade, e por um acaso, por algum motivo, ou até por uma conjunção de fatores, você engordou num determinado período da sua vida e não consegue emagrecer. Essas pessoas podem e devem ser cuidadas, devem ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, médicos, nutricionistas, profissionais de educação física, psicólogos, e podem voltar ao seu estado normal, ou próximo do estado normal do seu peso, do que ele tinha antigamente. Mas existem pessoas que estão gordas e são gordas. Geneticamente, são grandes poupadores de energia, um metabolismo muito mais lento e uma quantidade muito grande de células adiposas que podem diminuir de tamanho num programa de emagrecimento. Mas geralmente a gente não consegue totalmente diminuir a quantidade de células adiposas e muito menos alterar o metabolismo totalmente dessas pessoas ao ponto de que ela venha a saia de grande poupadora de energia para uma pessoa que vai gastar muita energia e por isso vai emagrecer. Nós conseguimos alterar sim o tamanho dessas células adiposas, a gente consegue certamente melhorar o gasto calórico, fazer com que essa pessoa emagreça e atinja um patamar bom, saindo dos fatores de risco para a sua saúde, tornando essa pessoa mais saudável, mais feliz, com a imagem corporal, com uma satisfação da sua imagem corporal e consegue manter ela em atividade por muitos anos e saudável. Ela vai emagrecer, se ela emagrecer tudo e chegar no peso ideal,
melhor ainda, mas caso ela não consiga emagrecer tudo, o que é muito difícil para grandes obesos, para pessoas muito gordas, fica muito difícil você realmente passar por um processo que vai demorar muitos anos e você ainda tem que se manter nesse processo por muitos e muitos anos. E o que acontece? A gente percebe que, na verdade, a epidemia, vamos dizer assim, a obesidade está cada vez mais crescendo no mundo, né? O percentual é enorme de obesos e a ciência está cada vez mais atuante, né? Moderna, cheio de ciência, falando de obesidade, vários exercícios físicos todo ano, né? Aparecem novidades de exercícios físicos, né? E que podem fazer com que as pessoas emagreçam ou consigam uma estética boa. Assim como também dietas, né? Até alguns remédios que não sinceramente, alguns eu nem gosto muito, mas que podem ajudar, mas não totalmente acabar com a obesidade, mas podem ajudar num tratamento para o emagrecimento. Mas muitas dessas pessoas, elas emagrecem um pouco, depois voltam a engordar ou não conseguem emagrecer na totalidade, né? Totalmente para ficar com a estética ideal. Então eu sei que existem muitas pessoas como eu que são gordinhas e já tentaram de tudo e não conseguem. Conseguem emagrecer, não é difícil demais emagrecer, mas também é muito fácil ganhar um novo peso e engordar de novo para as pessoas que são realmente geneticamente com potencial de obesidade e também de ser um grande poupador de energia. Então, vendo isso tudo, estudando tudo isso, eu criei o OBA, que é a sigla de obesidade ativa. E o OBA nada mais é do que quebrar os paradigmas que a sociedade impõe, que muitos ainda, profissionais, acreditam que o negócio do emagrecimento, que um gordo é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que dorme o tempo todo, sedentária, que ela não quer praticar nenhum tipo de exercício e por aí vai, né? Come muito e não necessariamente, né? Nós sabemos por vários estudos que nem sempre o gordo é gordo porque é sem vergonha na cara, porque ele não quer emagrecer, porque ele é acomodado, porque ele está comendo demais e não praticando nenhuma atividade física. Não necessariamente. Então a gente tem vários exemplos até de atletas profissionais, atletas olímpicos, que são sobrepesados e alguns até mesmo gordos, atletas que estão no Olimpo, que estão nas Olimpíadas, são gordos. E várias outras pessoas que também praticam todos os tipos de exercício, são ativos, são saudáveis, mas são gordos. A gente tem vários exemplos e certamente em outros vídeos eu vou mostrar esses exemplos para vocês. E eu mesmo, né, vejo isso com os meus alunos, com as pessoas que me acompanharam ao longo dos anos, praticando minhas aulas e que se sentiam muito bem, emagreciam um pouco, né, emagreciam num patamar de segurança, de estar bem, de conseguir uma autoestima, motivados, seguros em praticar aqueles exercícios e também com uma boa eficiência, né? O exercício realmente fazia bem para aqueles alunos e faz bem para os alunos que queiram praticar os exercícios. Então, eu simplesmente procurei sistematizar, organizar um programa de exercícios para sobrepesados e obesos. Quebrando o paradigma de que para entrar nesse programa você tem que permanecer nesse programa até você ficar magro, chegar no peso ideal, na estética que a sociedade impõe, né? Se a pessoa emagrecer com o nosso programa de exercício, ótimo, maravilhoso. E se ela permanecer magra, melhor ainda, não tem problema nenhum. A questão é que é possível sim a pessoa praticar exercícios
de forma segura, eficiente e motivante, e ser ativo, saudável, ter uma excelente qualidade de vida e viver feliz por muito tempo. Existem estudos que dizem que um obeso ativo é muito melhor do que um magro sedentário. O sedentarismo é que é o problema do mundo. Agora, é claro que o sedentarismo não é a obesidade em si. A obesidade demonstra que acaba se tornando uma possibilidade das pessoas obesas, sobrepesadas, irem desistindo dos exercícios físicos, acreditando, já fizeram tantos e não tiveram resultado, então elas abandonam, e por uma questão até de sobrepeso, de obesidade, vão se acomodando e vão saindo, abandonando os programas de exercícios. Esse é o erro mais fatal, porque aí é que está a questão, é o sedentarismo associado com a obesidade que vai dar uma bomba relógio e que as pessoas realmente vão encaminhar para várias doenças, várias complicações ao longo dos anos. Mas se um obeso, um sobrepesado, se mantiver em exercício, se mantiver em atividade física ao longo do tempo, adequando a sua alimentação, e muitos nem comem tanto assim, isso aí também tem comprovações, que com certeza essas pessoas vão poder não necessariamente emagrecer no peso ideal, mas ter uma vida muito mais saudável e principalmente ter uma imagem corporal, uma satisfação com a sua imagem corporal, uma autoestima, uma saída daqueles patamares de depressão, de autoestima baixa, e podendo viver feliz por mais tempo e de forma ativa e saudável. Então, o peso, que também é uma sigla, Programa de Exercícios para Sobrepesados e Obesos, vem preencher essa lacuna, vem demonstrar para pessoas que já desistiram de exercício físico, que já não gostam, não querem, não gostam de ir para a academia de ginástica, poderem fazer exercícios na sua própria casa, com materiais muito simples, com cadeiras, na própria cama, né? Muitos obesos, muitas pessoas que não estão conseguindo nem se locomover direito, podem começar com exercícios na própria cama, deitados, né? Ou sentados na cadeira, ou se apoiando numa cadeira, e assim evoluindo para outros exercícios também que não necessariamente dependam de muitos aparelhos e dependam de um sacrifício muito grande. É realmente um treinamento, um programa passo a passo que vai levar pessoas obesas, sobrepesadas, a saírem dos patamares de risco e realmente entrarem numa obesidade realmente mórbida. Porque pelo IMC, né, que também a gente vai falar em breve num outro vídeo, pelo IMC, que é o Índice de Massa Corporal, uma pessoa que tem um alto nível de IMC, né, um grau elevado de IMC, a partir de 30, 40 de IMC, essas pessoas já estão numa obesidade mórbida. E isso é uma loucura, porque se a gente for relacionar só a massa corporal, o peso da pessoa com a altura dela, vai dar muitas vezes uma obesidade mórbida. E mórbida está muito relacionado com morte, né? Mórbida, doente, né? Eu tenho um IMC de obesidade mórbida e com certeza eu garanto para vocês que eu não sou mórbido. E também vejo e conheço vários exemplos de até atletas que têm um IMC de obesidade mórbida e não são mórbidos. Mas existem sim, infelizmente, obesos mórbidos. Aqueles que vocês veem que já não têm a menor condição, às vezes, nem de sair mais da cama. E nós queremos, com o OBA, com a obesidade ativa, prevenir isso desde a infância, né? Desde a adolescência, passando também para a fase adulta, que é quando as pessoas começam até a desistir, porque já passaram por várias tentativas e desistem e continuam gordas, e aí sim poderão alcançar essa obesidade realmente mórbida, que perde totalmente a possibilidade de locomoção, né, de atividade, de independência e de realmente ter, né, várias doenças associadas à obesidade,
por causa do sedentarismo. Quero frisar que o problema maior é o sedentarismo. Claro que com a obesidade, né? Obesidade mais sedentarismo igual uma bomba relógio. Mas com o OBA, com o programa, com o OBA, obesidade ativa, nós queremos incentivar as pessoas a permanecerem ativas, praticarem exercícios físicos progressivos, e que ela pode sair desde exercícios na cama a exercícios sentados em cadeiras apropriadas, até que ela possa ficar mais em pé, se locomover melhor, alcançando assim uma vida mais ativa e mais saudável. No OBA, nosso programa, nós incentivamos, né, orientamos que as pessoas façam seus exames laboratoriais, né, exames como um check-up, para que você possa acompanhar, né, o seu progresso. Como você estava com seus exames antes de começar o nosso programa de exercícios, né, e nossas orientações nutricionais, psicológicas e tudo mais. Depois de algum tempo, nós vamos orientar que você faça realmente de novo seus exames, e com certeza nós vamos perceber o quanto que você melhorou de onde você estava e para aonde você chegou e poderá chegar ou poderá manter os seus níveis de saúde e principalmente de qualidade de vida e autoestima. Então, pessoal, isso aqui foi só uma introdução, né, uma explicação de como é que é o OBA, Obesidade Ativa, o nosso programa de exercícios para sobrepesados e obesos. Eu gostaria que vocês acompanhassem, né, se inscrevessem aí no canal, que você desse um like aí para mim, por favor, porque você vai incentivar e até divulgar isso, divulgar esse vídeo para outras pessoas, para as pessoas que vocês sabem que são obesas, que já desistiram de fazer dieta, já desistiram de praticar qualquer tipo de exercício, que ainda é possível sim, mesmo sendo gordo, mesmo sendo um obeso, uma obesa ou sobrepesada, saudável, feliz e com uma qualidade de vida sensacional. Isso é a promessa do nosso programa, é a promessa do OBA, e eu espero poder contar com vocês nos próximos vídeos. Vai ter muita dica, muitos exercícios, muitas sacadas para vocês pensarem. Vamos demonstrar aqui, falar com pessoas que são sobrepesadas e obesas, até atletas, né, pessoas que são atletas mesmo, que competem e são gordas e são sobrepesadas. E é incrível isso, né? Mas é verdade. E tem todo um aparato em relação a eles, e de nutrição, de medicina, de ciência e de exercícios, e mesmo assim são gordos atletas, né? E outras pessoas que não são necessariamente atletas, mas que praticam atividade física numa boa e sem nenhum prejuízo para a sua saúde. Muito pelo contrário, só melhorando cada vez mais. Então é isso, pessoal. Deixo aqui um abraço do meu tamanho. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!